Da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Mary e Suzanne Hacker eram duas jovens super inteligentes, talentosas e amadas. Elas moravam em Minnesota nos anos 70 e tinham uma vida tranquila com seus pais e vários irmãos. Até que um dia elas saíram de casa por uma ida rápida ao shopping e nunca mais voltaram. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história do misterioso desaparecimento das irmãs Wrecker. Nos anos 70, a família Wrecker vivia na cidade de St. Cloud, Minnesota, em uma casa a oeste do centro. Naquela época, a cidade tinha mais ou menos uns 40 mil habitantes. O Fred Wrecker tinha por volta de 45 anos e ele trabalhava na editora Liturgical Press, especializada em livros e outros conteúdos católicos. Ele era gerente do departamento de envios e a sede de trabalho dele era numa abadia. A esposa dele se chamava Rita e os dois eram bem religiosos. Ela tinha tipo uma creche assim em casa, então ela trabalhava cuidando de crianças enquanto os pais estavam fora. Os Wreckers eram um casal feliz, eles amavam ter a casa cheia. Eles tinham se casado em 1958 e logo depois eles tiveram a primogênita Mary Catherine, que nasceu no dia 9 de maio de 59. E depois disso, gente, ainda veio mais 5 filhos. Então, ao todo, eram 4 meninas e 2 meninos. O foco desse episódio vai ser na Mary, a mais velha, e na Suzanne, que é a terceira. Ela nasceu no dia 2 de julho de 62. A família era muito unida, eles adoravam fazer atividades juntos. O Fred e a Rita gostavam de cozinhar com as crianças, era um momento de diversão deles. E ele também amava jardinagem, então ele e os filhos cuidavam do quintal, das plantinhas. E todos os vizinhos gostavam deles, eles eram agradáveis, faziam amizade fácil. O Fred era um cara muito solícito, então quando nevava ele ajudava a tirar a neve da frente da casa dos vizinhos. Enfim. Por ser a filha mais velha, a Mary era bem responsável, protetora com os irmãos mais novos. Quando os pais estavam fora, ela, que cuidava ali, mandava da casa. Todos que a conheciam diziam que ela era uma líder natural, que ela acalmava as pessoas. E era muito comum também ela servir de babá de outros bebês ali, crianças da vizinhança. Então ela reunia a galera ali no porão e dava aulinhas para eles de assuntos, ficava ali brincando. E ela era muito habilidosa, ela aprendia as coisas com muita facilidade. Ela ia bem na escola, ela sabia andar de bicicleta, tocar instrumentos, andava de skate. Em 74, ela estava com 15 anos e começou a estudar na St. Francis High School, uma escola católica só de meninas, que ficava em Little Falls, uns 30 quilômetros de distância ali de St. Cloud. E normalmente ela passava então a semana lá e voltava para casa nos fins de semana. E tinha um grupo de meninas de St. Cloud que estudavam lá, então toda semana rolava um rodízio aí dos pais, Alguém levava elas lá pra escola, e aí depois alguém buscava no fim, aí trocava, e ia assim. A Mary se deu super bem lá na escola, ela entrou pra banda, ela jogava futebol e até concorreu para representante da classe, mesmo ela sendo caloura. Normalmente eram estudantes sêniores, que ganhavam como representantes e foi o que aconteceu dessa vez também. No verão de 74, ela passou um tempo com os avós em Luxembourg, que é outra cidade ali na mesma região. Todos os lugares que a gente tá falando, assim, fazem parte de um mesmo condado, que é o Stearns County, então era tudo ali meio perto. Ela amava ficar com os avós, eles iam muito juntos à igreja, então eles ficavam bem juntos. Quando o verão acabou e ela voltou pra escola, ela começou a se interessar por alguns garotos. Ela já estava adolescente, aquela coisa toda, então o principal tópico de conversa dela era que ela queria um namorado. Ela nunca tinha saído com ninguém antes, então estava tornando uma questão pra ela, ela queria ter logo essa experiência. A irmã dela, Suzanne, era a terceira filha e ela estava com 12 anos em 74.
Ao contrário da Mary, ela era uma menina mais tímida, mais introvertida e super bem educada, muito fofinha, querida. Ela estava na 7ª série e estudava no colégio Papa João XXIII, lá em St. Cloud. A Suzanne tinha uma sensibilidade artística muito natural, assim, ela escrevia poemas sobre a natureza, sobre Deus. Ela desenhava muito bem e sempre que ela sonhava alguma coisa, depois ela ilustrava o sonho, mostrava para a família. Mas a atividade favorita dela era tocar violino, que ela levava bem a sério. Ela participava de uma orquestra lá da escola e treinava 2 horas todos os dias. Enfim, todo mundo que conhecia a Suzanne dizia que ela era uma menina muito focada, ambiciosa, ela só tirava nota boa, ela tinha o sonho de se tornar médica e ela era muito apegada aos irmãos. Tanto que um verão que a Mary foi ficar com os avós, ela chorou de saudade da irmã. O dia 2 de setembro de 74 foi uma segunda-feira, feriado do Dia de Trabalho, que nos Estados Unidos sempre é comemorado na primeira segunda-feira de setembro. Então, a Mary passou o fim de semana todo com a família e ela só ia voltar para o colégio em Little Falls no final da tarde. Naquele dia, as 3 irmãs mais velhas estavam bem juntinhas. A Mary, os seus 15 anos, a Betsy, que tinha 13 anos, era a segunda mais velha, e a Suzanne, com 12 anos. Elas dormiram até as 10 da manhã, então elas tomaram um café da manhã mais tarde. E daí a Mary pediu permissão para a mãe para ela e para as irmãs irem no shopping passear. A mãe não achou uma boa ideia porque a Mary já tinha ido ao shopping 2 dias antes com uma amiga. E sem falar que o pai estava aproveitando a folga para arrumar umas coisas da casa. Ele estava pintando a fachada da frente, tinha combinado das crianças ajudarem ele também, com coisas do jardim mais tarde, enfim, para eles passarem mais tempo juntos. A Mary explicou que ela precisava ir no shopping porque o fim do ano estava chegando, que ela precisava comprar um casaco para os meses frios que viriam a seguir. E tinha também que comprar uns materiais para a escola, então a mãe acabou deixando, com a condição de que iam voltar a tempo para ajudar o pai. E daí a Mary prometeu que sim. De última hora, a Betsy decidiu não ir, então foram a Mary e a Suzanne, e elas saíram por volta das 11 da manhã. O shopping ficava a 1,5 km de distância, era uma caminhada de uns 20, 25 minutos que elas amavam fazer. A Mary estava usando um jeans azul, uma camiseta verde, um suéter branco por cima e ela usava óculos. A Suzanne estava vestindo uma calça azul marinho e uma jaqueta branca. A Mary tinha calculado tudo na cabeça dela. Elas precisavam estar de volta até umas 15 horas, 3 da tarde, para ajudar o pai lá no quintal. E depois, às 4, ia chegar o pai da colega dela, que ia dar carona para várias meninas até o colégio, que era longe lá. E aí ela já tinha deixado a mala organizada, tudo certinho. Depois que elas saíram, o pai da colega ligou para os Wrecker e falou que tinha um compromisso, que só ia poder buscar ela, buscar as meninas às 19 horas. E aí o casal falou que ia avisar a Mary, assim que ela chegasse. Lá no shopping, elas foram primeiro na Shopko, que era uma loja de departamento, e o gerente deu um oi pra elas, porque a família Wrecker sempre comprava ali, então ele já conhecia as meninas. Elas ficaram um pouquinho ali e depois foram pra Zary, que era a outra loja de departamento, e foi lá que elas compraram as coisas. A Mary conhecia 2 meninos que trabalhavam lá. Eles eram adolescentes, um pouquinho mais velhos que ela. Um deles ela conhecia porque tinha um amigo em comum, e o outro porque morava lá em Luxemburg, que era perto dos avós dela. Então ela conversou um pouco com eles e tal. Por volta das 13 horas, elas passaram pela praça de alimentação, que ficava ali anexada à loja, e aí elas viram um vizinho da família, o Sr. Jacob Younger. Ele já estava ali na casa dos 70 anos e estava ali sozinho almoçando. Elas falaram com ele rapidinho e foram para uma outra seção da loja. Só que enquanto elas se afastavam, o Sr. Younger ouviu a Suzanne virando para Mary e falando: "Eu não quero ir com aquele homem, eu não gosto dele, não vamos fazer isso." E ele ficou pensando, uai, que homem que elas estão falando? Quando terminou de almoçar, ele foi pro lado de fora, tava meio vazio por conta do feriado e tal, mas percebeu que tinha um cara parado no estacionamento dentro de um Chevrolet Impala azul. O cara tava com um semblante irritado, assim, e de longe ele parecia ser meio grandão. Tipo, meio impaciente, assim, como se estivesse esperando alguém. O Sr. Younger ficou um tempo parado ali pra ver se alguém entrava no carro, ou se as meninas saíam da loja, porque ele tava com um pressentimento ruim. Mas passou mais tempo, ele decidiu ir para casa. Ele foi a última pessoa a ver as irmãs Wrecker. Era por volta das 15 horas quando o Fred Wrecker, o pai, terminou de pintar a frente da casa. Ele entrou e foi olhar o relógio e percebeu que já tinha passado o horário que as meninas combinaram de voltar.
A Rita estava na cozinha preparando a janta, também achou estranho, e eles resolveram ligar para alguns vizinhos para saber se alguém tinha visto elas passando e tal. E todo mundo disse a mesma coisa, que tinham visto elas andando mais cedo, só que em direção ao centro, né? Em direção ao shopping, e depois não. Daí a Rita ligou para as famílias das colegas da Mary, né, da escola, tal, ninguém sabia de nada. E aí eles resolveram pegar o carro e dar uma volta ali pela área, né, o caminho até o centro para ver se encontravam as meninas, mas não tinha nenhum sinal delas. Às 19 horas, o Fred já foi na delegacia com o filho Marty, que era o mais velho dos meninos, mas tinha só 10 aninhos. Falaram que as meninas estavam desaparecidas, mas os policiais disseram para não se preocupar, que com certeza era um caso de crianças que fogem de casa, que voltam, né, aquela coisa. O Fred falou que as filhas dele não eram assim, nananã, mas eles não escutaram. A noite foi passando e nenhum sinal delas, e a família foi ficando já desesperada. O casal acabou dormindo no sofá da sala, esperando ali para ver se ouviam as meninas voltando, e os outros filhos dormiram em colchões ao redor deles. No dia seguinte, terça-feira, nada também. Eles falaram de novo com a polícia, e a polícia até achou que realmente tinha algo estranho, mas não fizeram nada. Eles mandaram o Fred e a Rita irem na estação de ônibus com foto das meninas e perguntarem se alguém tinha visto. Eles fizeram exatamente isso, eles foram lá e uma das atendentes disse que os rostos delas eram familiares, que no dia anterior ela tinha vendido passagens para algumas garotas para Little Falls, né, para as outras estudantes do colégio, e que talvez as meninas pudessem ter viajado com elas. Eles pegaram o carro, foram para Little Falls e conseguiram descobrir quem foram os estudantes que tinham ido lá na noite anterior. E aí perguntaram pra elas, mas elas não tinham visto a Mary nem a Suzanne. Tipo, elas não tinham viajado junto com elas. Foi só no dia seguinte, na quarta-feira, depois de quase 48 horas sem ninguém vê-las, que a polícia resolveu agir. As fotos das irmãs foram publicadas na primeira página do jornal, junto com um pedido que qualquer pessoa que tivesse informações entrasse em contato com a polícia. Foi publicado também as descrições das roupas que elas estavam usando quando saíram de casa. Mas, gente, a polícia ainda achava que elas tinham fugido. O casal sabia que as filhas não tinham saído de casa com muito dinheiro, era só para fazer as compras, então elas não tinham fugido, não tinha nem como elas irem muito longe sozinhas. A cada dia que passava, eles iam ficando mais desesperados e meio chocados, assim, porque eles não podiam contar com a polícia. Então eles começaram a liderar suas próprias buscas, sem a ajuda de nenhuma autoridade. Vários amigos, parentes e vizinhos participaram, mas assim, gente, não tinha sinal das meninas. Depois de uma semana, os pais já estavam mal, né, assim, considerando que algo mais grave tinha acontecido. E aí parece que finalmente a polícia se tocou, né, e começaram a considerar a possibilidade delas terem sido sequestradas. E aí finalmente foram interrogar várias pessoas que conheciam as meninas, e foi aí que umas informações estranhas começaram a aparecer. Lembra que a gente contou que a Mary tinha passado o verão lá na casa dos avós, em Luxemburg? Então, outros parentes moravam por lá, e um deles deu um relato curioso. Um deles falou que uma vez no verão a família tinha se reunido para ir na igreja ali no domingo e que a Mary foi junto, né? Como a gente já tinha comentado, ali junto com os avós e tal. E estava rolando a missa e 2 adolescentes se levantaram para ir embora antes de terminar. O parente sabia que o nome de um deles era Herbie Knott, que morava por ali também, mas que não sabia o nome do outro garoto, só que era um garoto alto. Mas guardem esse nome, Herbie Knott. Enfim, logo depois que esses 2 meninos tinham saído da igreja, a Mary levantou e saiu também, sem explicar para ninguém o motivo. E depois de uns minutos, ela voltou e sentou. O parente ficou com a impressão de que ela talvez tivesse ido lá fora conversar com os garotos e que achou estranho, mas depois se esqueceu disso, que só voltou a pensar quando as meninas desapareceram. A polícia anotou essa informação, mas assim, não achou que era grande indicativo de algo, né? Segunda informação, no meio de agosto, 2 semanas antes do desaparecimento, a Mary tinha passado uma semana na casa de um tio e uma tia. E ela tinha ido com a missão de ser babá dos filhos deles, né? Como ela fazia aí direto. E essa casa ficava mais afastada assim da cidade. Em 2 ocasiões, a tia da Mary tinha notado que ela estava agitada, estava falando meio com urgência, assim, que precisava sacar dinheiro, que era algo muito importante. A Mary tinha pedido a ela 2 vezes para dar uma carona até a cidade, para ela ir no banco sacar o dinheiro. E em uma dessas, ela tinha dito: "Você não consegue imaginar o problemão que eu vou me meter se não conseguir essa grana." A gente não sabe se a tia chegou a levá-la ou não, mas isso foi algo que a marcou e a Mary não explicou para que era esse dinheiro.
E a tia ficou com a impressão que ela devia estar devendo alguém, né? Terceira informação. A Mary desapareceu numa segunda. E 2 dias antes, no sábado, ela tinha saído com uma amiga dela pra ir no shopping. E aí, a polícia resolveu falar com essa amiga pra ver se conseguia alguma pista. A amiga falou que no dia que elas saíram, que a Mary tava meio nervosa, parecia meio preocupada com alguma coisa. A própria amiga também estava com algumas outras coisas na cabeça, então ela não estava prestando muita atenção na Mary, ela estava meio avoada. Mas ela lembrou que a Mary parecia querer desabafar algo com ela, contar algo importante, mas que ela se distraiu tanto que acabou não falando. E aí, depois do desaparecimento, a amiga ficou se sentindo muito mal, ficou achando que talvez o que a Mary quisesse contar naquele dia tivesse a ver ali com o sumiço dela e da irmã. O quebra-cabeça estava muito confuso. Estava claro que algo tinha acontecido com a Mary, mas ninguém conseguia entender. A impressão que a polícia tinha é que, seja lá qual fosse o motivo do sumiço, não era uma coisa aleatória, né? Não achavam que um cara aleatório tinha sequestrado as meninas assim do nada. Eles acharam que alguém já estava avisando a Mary e acabou levando a Suzanne junto porque ela estava junto, né? Foi aí que os pais tiveram a ideia de olhar o diário dela. Só que eles não acharam nada muito estranho, né? A vida normal dela, tal. Mas a última página, a mais recente, que seria a última que ela tinha escrito, tinha sumido. E eles encontraram numa caixinha de cartões lá dentro da casa mesmo. E assim, provavelmente foi ela que rasgou e deixou escondido, enfim. Vocês estão sentados? Olha o que estava escrito nessa página. Para minha família. Se eu morrer, peço que meus animais empalhados fiquem para minha irmã. Se eu for morta, encontrem o meu assassino e façam a justiça ser feita. Eu tenho algumas razões para temer por minha vida e o que estou pedindo é importante. Com essa carta em mãos, a polícia percebeu que tinha, algo muito sério rolando. No dia 24 de setembro, depois de 3 semanas do desaparecimento, rolou uma reunião ali com o prefeito de St. Cloud, um senador de Minnesota e alguns oficiais e advogados para discutirem o que ia ser feito. Disponibilizaram recursos estaduais e o governador do estado permitiu que homens da Guarda Nacional e da Patrulha Estadual participassem das investigações. Então eles fizeram uma cobertura ampla em várias áreas, com direito a helicópteros sobrevoando ali nas regiões próximas a St. Cloud. Mas infelizmente não encontraram nada. Enquanto isso, os pais, o Fred e a Rita, eles continuaram se mobilizando. Eles foram liderando novas buscas, tentaram espalhar a história para outras cidades, enviaram fitas contando a situação para as emissoras de rádio, de toda aquela região. Eles foram lá tentando fazer com que mais pessoas conhecessem, e ajudassem ali na busca. No dia 28 de setembro, quando já tinha quase um mês do desaparecimento, 2 meninos adolescentes estavam andando por uma pedreira que ficava ali na região metropolitana a oeste de St. Cloud, próximo de uma estrada. Eles passaram por um arbusto e notaram que tinha algo estranho ali. E quando viram, era um corpo feminino em decomposição. Eles foram correndo para uma casa próxima, pediram para usar o telefone e chamaram a polícia. Um policial que estava ali perto ouviu uma chamada no rádio, chegou lá e ficou guardando a cena do crime, enquanto os oficiais iam chegando. O xerife do condado, Pete Lair, e o investigador Lawrence Kritzek também foram para lá. O corpo da menina estava caído de bruços, numa área meio pantanosa, e estava meio coberto por folhas e arbustos. Ela estava completamente vestida e uma das mangas do casaco estava puxada para além da mão. Isso fez a polícia imaginar que alguém tinha segurado a mão dela e a arrastado até aquele lugar. Ela tinha sido esfaqueada várias vezes na parte da frente do corpo. Naquela época, toda a polícia da área estava ciente do desaparecimento das irmãs Recker. Então, quando olharam as fotos, eles já constataram que aquela era a Suzanne, a irmã mais nova. As roupas eram iguais à da descrição. Então, começaram uma busca pelo suposto corpo da Mary. E mergulhadores da polícia encontraram algumas horas depois. Ele estava submerso no fundo de uma saliência de uns 12 metros de profundidade ali perto. Ela também tinha sido esfaqueada várias vezes. Diferente da irmã, a Mary estava sem calças e sem roupa íntima. Encontraram elas penduradas ali por perto. O suéter estava flutuando na água e o sutiã dela tinha sido cortado em 4 pedaços. O relógio dela estava quebrado e parado no horário 15h25, o que fazia sentido com o desaparecimento, porque elas tinham sumido no comecinho da tarde.
Uma autópsia foi realizada e determinaram que a arma do crime tinha sido uma faca de 2 gumes. A Mary tinha sido esfaqueada 6 vezes no abdômen e a Suzanne tinha sido esfaqueada 12 vezes. Nenhuma delas apresentava sinais de defesa, né? Não tinham hematomas, unhas quebradas assim nas mãos. Isso fez a polícia imaginar que talvez tivesse mais de uma pessoa envolvida nas mortes, tipo, uma segurando e a outra cometendo o crime. Naquela noite, a mãe, a Rita, estava em casa quando ela ouviu a campainha tocando. Ela abriu e quem estava lá era o pastor da igreja que a família frequentava tal, e um paramédico. E eles não precisaram falar nada, né, gente? Só de olhar as expressões nos rostos deles, ela já entendeu que as filhas tinham falecido. Aconteceu um funeral duplo da Mary e da Suzanne Racker no dia 2 de outubro de 74, exatamente um mês após o sequestro. A família levou alguns itens que as representavam: o violino da Suzanne, um suéter que a Mary estava tricotando e uma borboleta que ela tinha capturado um pouco antes de falecer. Agora que um crime tinha sido oficializado, o detetive Lawrence Kritzek assumiu a liderança das investigações. Até então, as buscas tinham sido conduzidas pelo Departamento de Polícia de St. Cloud. Só que como encontraram os corpos fora da cidade, o Departamento do Condado de Stearns assumiu. A prioridade do detetive Lawrence era entender a cronologia do crime, conseguir testemunhas que tivessem visto as irmãs sendo sequestradas e levadas para aquela região. Ele precisava de um suspeito. Ele divulgou um comunicado para a mídia dizendo que ele precisava de ajuda dos cidadãos, que qualquer pessoa que estivesse no shopping, que elas foram lá no dia 2 de setembro, entre 10 e 3 da tarde, que por favor ligassem para eles. A ideia era mesmo que as pessoas que não tivessem informação nenhuma ligassem. Tipo, tá no shopping nesse dia horário e não viu nada suspeito, liga também. Porque às vezes, né, viu algo que ela nem sabe que é uma pista, mas que para a polícia pode ser importante para conseguir conectar alguma situação. E o detetive tinha uma linha telefônica só para isso no escritório. E deu certo, as pessoas começaram a ligar. Lembra que a gente falou daquele vizinho idoso dos Racker, o Jacob Younger? Então, ele tinha interagido com as meninas na praça de alimentação, né? Tinha visto um cara estranho dentro de um carro. Enfim, ele já tinha falado com a polícia, só que daí outra pessoa ligou e disse que também tinha visto um homem com um comportamento estranho ali. Que era um cara bem alto, que estava com um chapéu de cowboy ali no dia. E aí outra pessoa ligou e contou que tinha visto as irmãs junto com 2 homens jovens numa taverna no lado leste da cidade, ali por volta das 2 da tarde. Disse que um dos homens era bem alto e que parecia já ter uns 28 anos, mais ou menos, e que o outro era adolescente, parecia ter uns 16. A testemunha disse que naquele dia a Mary parecia animada, que ela tinha brincado, que ela tinha trocado piadas com os 2 homens e tal, mas que a Suzanne, ela tava meio desanimada, ela tava, assim, claramente desconfortável, sabe? Ela nem tava conversando com eles. E de novo, né, lembra que o Sr. Younger tinha ouvido a Suzanne falar: eu não quero ir com esse homem, né, quando passou pelas meninas no shopping, então meio que tava tudo se encaixando. Outras 2 testemunhas tinham visto as meninas perto da pedreira onde os corpos foram encontrados. Um era dono de uma loja próxima ali, que disse que tinha visto elas e que lembrava do suéter de uma delas, que batia com a descrição da Mary. E outra era uma mulher que vivia mais pro lado sul da pedreira. Ela falou que ela tinha visto 2 meninas com um homem bem alto, que eles tinham passado ali perto do jardim dela e foram em direção à pedreira. E aí, com essas informações, o detetive Lawrence liderou novas buscas ali na região da pedreira, né, para procurar mais evidências. Então foram 20 homens revistar aquele local, mas eles não encontraram nada. Depois tiveram mais mergulhos na saliência, onde eles encontraram o corpo da Mary. Eles queriam tentar encontrar a arma do crime, mas, de novo, nenhum sinal dela. A maior certeza que eles tinham até então era que um homem adulto bem alto estava envolvido no crime, mas eles não sabiam como encontrá-lo. Os meses se passaram e a polícia ia seguindo várias pistas, mas não conseguia chegar em nada concreto. Depois de 4 meses, em janeiro de 75, o detetive Lawrence foi afastado do caso por falta de avanços, mas depois ele acabou voltando. Só que o tempo passava e o caso foi esfriando. A
A família Wrecker sofreu muito durante as investigações. Além do luto da perda das filhas, que já era muito dolorido, eles eram consultados toda hora pelos policiais, eles tinham que ficar revivendo o assunto. E rolaram vários mal-entendidos com eles. Por exemplo, desde o início da investigação, chegou no detetive Lawrence a info que o Fred e a Rita se recusaram a fazer o teste do polígrafo. Será que eles ouviram o modus operandi? Mas, por causa disso, a polícia ainda mantinha eles na lista de suspeitos, porque eles acharam um comportamento estranho. Até que, depois de meses, esclareceram que ninguém tinha pedido para eles fazerem teste nenhum. Alguém só passou essa informação que eles não queriam fazer. E no fim, eles foram e fizeram o teste, que não indicou nada suspeito. E eles foram ficando bem cansados, né, dessas atitudes aí da polícia, dessa falta de respostas. E ao mesmo tempo, eles tinham outros 4 filhos para criar, né, gente? Os menores ficavam perguntando, né, sobre as irmãs. Enfim, a casa da família se tornou um memorial da Mary e da Suzanne. Eles colocaram várias fotos delas nos cômodos, compraram uma caixinha com lembranças, que eles colocaram vários itens, né, delas e tal. Então, qualquer um podia ir lá na sala, abrir a caixinha para lembrar delas e tudo mais. Em setembro de 75, quando o caso completou 1 ano, o crime voltou à tona na mídia e a polícia se sentiu obrigada a fazer uma declaração. Disseram que estavam avançando, que tinham suspeitos em mente e que reuniram várias evidências novas. Que evidências são essas, ninguém sabe, né? Porque provavelmente não tinha nada. Em setembro de 76, o caso completou 2 anos sem respostas. E a essa altura, né, os pais, eles estavam muito putos, assim. Só que eles continuavam dando entrevistas, falando, né, aparecendo na mídia, porque eles sabiam que enquanto a história permanecesse na mídia, maior era a chance de ter uma investigação mais séria, de conseguir mais resultados. O Fred deu uma declaração dizendo que o sentimento dele era que ele e a Rita precisavam convencer e lembrar as autoridades de que um crime tinha ocorrido. E a Rita falava que, nesses anos, a polícia, sequer chegou no suspeito real, não se comunicava direito com eles, não contava qual passo que eles estavam na investigação. O detetive Lawrence nem estava mais na liderança do caso, mas ele foi a público dizer que a polícia estava fazendo todo o possível, que estavam analisando novas evidências, enfim. Tava todo mundo satisfeito. Tava claro que a polícia não tinha nenhuma pista. Mas um tempo depois aconteceu outro crime que colocou o caso das irmãs Wrecker em perspectiva. Era a noite de 25 de setembro de 76. Lá em St. Cloud tinha um estabelecimento chamado Dairy Bar and Liquor Store, administrado por um cara chamado Bernard Dukowitz. E era dividido em 2 ambientes. Tinha a loja de conveniências de um lado e o bar do outro, com uma parede assim no meio. Naquela noite, o Bernard estava arrumando umas coisas lá na loja e a filha dele, Suzy, de 14 anos, estava cuidando do bar. Por volta de 9h20 da noite, apareceram 2 jovens de 17 anos, chamados James Wagner e Herb Notch. O Herb ficou no canto e o James foi fingir que ia pedir algo e foi em direção a Suzy. Mas quando ele chegou próximo dela, ele apontou uma arma e a obrigou a colocar todo o dinheiro do caixa numa sacola. Depois eles levaram ela pra fora e entraram numa perua, assim, num station wagon que estava ali estacionado. Mandaram a Suzy sentar no banco do carona, o James foi atrás e o Herb foi dirigindo. E os 3 sumiram. Os caras levaram a Suzy para uma área remota lá perto de Luxemburg. A gente já comentou que é uma cidade que a Mary passou um tempo lá com os avós, né? Eles estacionaram próximo a um poço e mandaram a Suzy ir para o banco de trás. Eles amarraram as mãos e os braços dela com uma fita. E aí o Herb pegou uma faca e cortou o suéter e o sutiã dela. E vocês imaginam o que aconteceu em seguida, né? Eles abusaram dela e quando terminaram mandaram ela sair do carro. Deram 4 facadas nas costas dela e largaram ela ali no chão. Eles foram embora. E acharam que ela ia morrer ali, né? Ia ficar ali jogada e ia morrer. Mas a Suzy sobreviveu e foi se arrastando até encontrar alguém e pedir ajuda. E ela foi resgatada. Enquanto isso, em St. Cloud, o pai dela, o Bernard, ele percebeu que a filha e o dinheiro tinham sumido, né? E deduziu que ela tinha sido sequestrada. Lembra que tinha uma parede dividindo a loja? Então ele demorou um pouquinho para notar. Porque ele estava num cômodo e ela foi sequestrada no outro. Mas assim que ele percebeu, ele falou com a polícia e já começaram as buscas. E bem rápido eles conseguiram 2 testemunhas dizendo que ela tinha saído com 2 jovens e entrado numa perua. E que um dos faróis do carro estava queimado. E aí, horas depois, por volta da meia-noite,
o Herb e o James voltaram para St. Cloud. Os policiais da cidade estavam todos de olho, assim, e um deles viu o carro, essa perua, e percebeu que um dos faróis não estava ligado. Então ele seguiu, na viatura e parou eles. E aí, quando viu os dois garotos, checou a descrição que tinham dado lá dos sequestradores e correspondia. Eles foram presos imediatamente por roubo e sequestro. Eles confessaram tudo e os policiais foram na cena do crime, onde eles encontraram impressões digitais da Suzy e o sutiã rasgado. E foi aí que a polícia entendeu que eles também tinham cometido abuso sexual. Eles conseguiram encontrar a faca num lago próximo ao ponto ali onde eles tinham estacionado. E aí, durante os interrogatórios, o Herb falou que ele precisava de ajuda e que ele já tinha passado um tempo numa instituição mental em 1974, que foi o ano que as irmãs Wrecker sumiram. A polícia investigou mais a fundo e associaram Herb com outros 2 roubos de bolsa que tinham rolado ali em St. Cloud no mês anterior. E assim como nesse crime, era sempre ele mais um outro cara e era sempre o Herb que andava com a faca. Quando rolou tudo isso, a cidade de St. Cloud inteira só falava, nesse assunto. O Fred foi até visitar e oferecer ajuda para a família Dukowitz. Ele disse que só os pais de crianças sequestradas conseguem entender a dor um do outro. E bom, todo mundo estava se perguntando se esse crime poderia ter relação, com o caso da Mary e da Suzanne. Porque realmente tinha muitas coisas parecidas, a faixa etária das vítimas, o esfaqueamento, o fato de serem 2 rapazes agindo junto, que eles imaginavam que fosse o caso delas. E agora, vocês vão cair para trás. Lembram que quando a polícia começou a investigar, um parente contou lá no verão que a Mary estava com os avós, aí tinham ido na igreja e aí 2 caras, 2 jovens tinham saído e a Mary tinha saído logo depois e ficou parecendo que ela tinha ido atrás deles, Lembram do nome? Então, era Herb Notch. Em 74, ele vivia em Luxemburgo com os pais e como as famílias se conheciam, existia muitas chances dele e a Mary pelo menos saberem da existência um do outro. Ninguém nunca tinha visto eles conversando, mas definitivamente eles tinham estado no mesmo dia naquela mesma igreja e tinham saído quase na mesma hora. E aí casaria com os testemunhos, de que no dia que as irmãs tinham sumido, elas estavam com um cara jovem, mais novo e um pouquinho mais velho. Umas 2 semanas após ser preso, o Herb foi levado para fazer o teste de polígrafo para descobrir se ele tinha algum envolvimento com as irmãs Wrecker. Fizeram perguntas do tipo onde ele estava no dia do desaparecimento delas, coisas assim. E de acordo com a polícia, ele passou no teste, que ele não falou nada errado. O outro cara, o James, não foi chamado para o teste porque ele só tinha se mudado para St. Cloud em 75, depois do desaparecimento das irmãs. Como o Herb e o James tinham 17 anos, rolaram várias audiências para definir se eles iam passar por um julgamento como adultos. Acabaram decidindo que sim, que o crime tinha sido grave o suficiente para tal. A gente não achou nenhuma informação assim do James, mas o Herb recebeu 6 acusações, incluindo roubo e sequestro. Ele foi condenado a até 40 anos de prisão. E desses 40 anos, ele passou 10 anos preso. Novamente, a mídia cobriu bastante esse caso. Muitos veículos falaram da suposta conexão com o desaparecimento das irmãs Wrecker. Só que o importante mesmo era a polícia investigar mais a fundo, e isso não rolou. Acharam que o teste de polígrafo foi suficiente para comprovar que ele não tinha nada a ver. A polícia já tinha o nome dele, gente, fazia 2 anos, por conta do relato do parente, ali no dia da igreja. E na época eles não acharam nada demais. Só se interessaram depois que o Herb foi pego cometendo outro crime. Então, assim, era uma pista que ela já tinha que ter sido investigada antes. Mas enfim, aquela coisa, o tempo passou e mais uma vez o caso ficou esquecido. Em 77, quando o caso completou 3 anos, o então xerife do condado, Jim Ellering, anunciou que todas as pessoas envolvidas na investigação seriam dispensadas e uma nova equipe seria formada para trazer uma nova ótica para o caso. Ele fez várias promessas, disse que agora sim iriam resolver esse mistério de uma vez por todas e até contratou um cara fodão do FBI, o Frank Sess. Ele tinha trabalhado como agente por quase 30 anos e nesse momento era instrutor da academia do FBI lá no Quantico, onde é o FBI. Ele era considerado um dos maiores especialistas em crimes sexuais, então com certeza ele ia trazer novos insights e tal. E sabe o que ele trouxe, gente? Nada. De novo, ficaram falando que tinham pistas, que tinham suspeitos, mas não acontecia nada.
Nesse ponto, não eram só os Wrecker que estavam pistola já, né? Esse crime mexeu muito com os cidadãos da cidade e tudo, então todo mundo se uniu para ir lá reclamar da polícia. Jornais como o Minneapolis Star, o St. Cloud Daily, começaram a fazer vários artigos criticando a ineficiência policial em todos esses anos. Teve um jornalista que fez uma série de artigos com 5 partes muito detalhados, expondo o caos que estavam essas investigações. E parece que muitas pessoas de setores diferentes estavam envolvidas e rolavam, umas rivalidades, assim. Lembra do detetive Lawrence, que tinha, sido o primeiro responsável? Então, essas matérias diziam que ele era super protetor com as informações da investigação, mesmo não sendo mais responsável. Que todas as informações que ele coletou, ele guardava pra ele. Que ele não passava nem pros novos responsáveis pro caso. Então, meio que a galera tinha que começar do zero. Gente, muitas picuinhas rolando, né? Gente que era polícia do condado, brigando com gente que era da polícia de St. Cloud. Não estabeleceram direito que cabia a cada polícia. Uma briga de ego sem fim, assim, um caos. O xerife daquele momento, o Jim Ellering, tinha assumido fazia pouco tempo. E na maior parte do tempo, desde que o crime aconteceu, ele ainda era detetive. E daí o jornal expôs que ele e o Lawrence tinham passado os últimos anos meio que brigando pela liderança do caso. Porque os dois queriam ser xerife, então tinham usado isso nas estratégias de campanha. Do quem resolver primeiro, tiver mais pista, vai ter mais opção para poder ser promovido. Cara, imagina você ler isso com uma família, sabe? Ver que usaram um caso que, é super pesado pra você, o caso mais triste da sua vida, de barganha pra ser promovido. Cara, de verdade. Revoltante. Meus advogados me proibem de falar o que eu faria. Mas enfim, então era isso. Os artigos contaram essa história e tal. E aí quando essa história saiu, o xerife foi a público dizer que o foco dele sempre esteve em resolver o caso, que nada era mais importante que isso. Mas, de qualquer forma, gente, os moradores de St. Cloud, assim, eles já não tinham fé nenhuma na polícia, né? Agora ainda, eles estavam com a reputação lá no lixo. Algumas semanas depois, em outubro de 77, um novo crime chamou a atenção da cidade. Uma mulher chamada Bev Serville vivia na parte rural ali, junto com uma filhinha bebê de 9 meses. Uma noite, um adolescente chamado Michael Bartoszewski invadiu a casa dela e a ameaçou com uma faca. Ele obrigou a Bev a dirigir o carro até uma área isolada, com ele e a bebezinha no carro também. E ele ficou apontando a faca para ela, nesse trajeto. Quando eles estacionaram, ele a levou para o banco de trás e abusou sexualmente dela. Na volta, ele fez ela dirigir o carro de novo, mas a Bev criou um plano para escapar. Quando o Michael estava distraído, ela virou o carro muito rápido para fora da estrada. E aí ele bateu ali, ficou tonto. Ela pegou a nenezinha e saiu correndo enquanto ele estava ali se recuperando. E quando ele viu que ele não ia conseguir, buscar ela, alcançá-la, ele fugiu. E aí ela contou tudo para a polícia e conseguiram identificar quem era ele e colocaram na lista de procurados. Meses depois, ele foi preso no Colorado depois de esfaquear uma menina de 8 anos. Ele foi levado de volta para o condado de Stearns e passou por um interrogatório sobre os 2 crimes. Ele disse que não se lembrava direito do que aconteceu porque só tinha cometido os crimes sob efeito de álcool, que ele só fazia algo assim quando bebia muito. Os investigadores acharam que poderia ter conexões entre os crimes dele e o assassinato das irmãs Wrecker. Ele usava faca, tinha esfaqueado a menina no peito, tinha um parceiro de crime que foi preso junto com ele. E, claro, ele era de St. Cloud, Ele já morava lá na época que as irmãs foram mortas. Ele contou que em 74, quando tudo aconteceu, ele só tinha 15 anos e que ele não era de nenhum ciclo social ali ligado às irmãs. Ele passou por um teste de polígrafo, foi aprovado e definiram que não tinha nada a ver mesmo. E aí, mais uma vez, a polícia não tinha nada. Os anos foram passando e o caso nunca foi resolvido. Por anos, sempre que chegava setembro, na data do desaparecimento das irmãs, rolava ali alguma declaração dizendo que ainda estavam investigando. Mas chegou uma hora que nem a polícia e nem a própria mídia já estavam se importando mais. Os recursos da polícia foram direcionados para outros crimes e ficou por isso mesmo.
Em 79, a Rita, a mãe das meninas, começou um trabalho de assistência com outros pais de crianças desaparecidas para todos se apoiarem, prestarem ajuda para quem estivesse precisando. Em 83, o detetive Lawrence, que tinha sido o primeiro responsável pelo caso, ele faleceu. E quando foram limpar a casa dele, né, as coisinhas dele, encontraram um par de óculos dourado, junto com os arquivos da investigação das irmãs Wrecker. E ele não tinha falado daquele óculos pra ninguém. E daí o pessoal da polícia, né, achou que talvez ele tivesse descoberto algo importante antes de morrer. Tipo, será que esse óculos era de um suspeito? Porque era um estilo de óculos que foi popular nos anos 70, na época que as meninas tinham sido mortas. Em 1990, a polícia anunciou que tinha um novo suspeito no caso Wrecker, um homem de 30 anos que tinha a mesma idade da Mary na época dos crimes. Mas, novamente, não deu em nada. Décadas se passaram, mas Fred e Rita nunca desistiram de procurar respostas pela perda das suas filhas. No dia 31 de dezembro de 2012, o Fred Wrecker morreu aos 84 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas ele estava cercado dos familiares. Ao todo, ele passou 37 anos buscando respostas pela morte das filhas. Em setembro de 2016, quando o caso completou 42 anos, a rede de televisão KMSP fez uma matéria relembrando a morte das irmãs. A reportagem teve permissão e ajuda da Rita, né, da mãe, para ir ao ar. Essa matéria teve um foco muito grande nas conexões do caso com aquele cara, o Herb Notch. Ele tinha estado no mesmo local que a Mary algumas semanas antes do desaparecimento e, uns anos depois, ele tinha cometido um crime, né, meio parecido, e aí ele foi suspeito e tal. Então, mesmo décadas depois, a teoria mais aceita, assim, pelo público e pelos jornais também, era de que ele tinha sido responsável. Lembrando que na época a polícia interrogou ele, mas ele passou no teste de polígrafo, e, né, que é exatamente uma prova, né, enfim. E aí a polícia falou que não era ele. Então essa matéria aí trouxe novas informações sobre esse cara. Como vocês já sabem, ele tinha sido preso por um outro sequestro de uma jovem, e a matéria revelou que em 88 ele tinha sido liberado do presídio. E que pouco tempo depois ele foi acusado por uma namorada de ter entrado na casa dela, apontado uma faca e abusado sexualmente dela. Isso ainda nos anos 80 mesmo, né? Só que essa notícia só veio à tona em 2016. E daí, em 92, outra mulher acusou o Herb de ter sequestrado ela e levado para um local remoto. Ele teria amarrado e batido nela e depois a estuprou na caminhonete dele. Na época mesmo, ele foi denunciado para a polícia, fugiu e prometeu que jamais seria encontrado com vida. E aí ele foi pego em Phoenix um ano depois desse crime e foi preso de novo. Isso tudo, né, revelado nessa reportagem nova aí. Então, não se sabia qual que era o paradeiro do Herb naquele momento que a matéria foi pro ar. Mas, de qualquer modo, foi uma matéria super elogiada que deu para Rita uma sensação de justiça. Ela acreditava que o Herb tinha sido responsável pelas mortes das filhas, e ela percebeu que essa teoria fez sentido para muita gente que assistiu. Uma das pessoas que tinha ajudado na pesquisa para a matéria foi o autor Robert M. Dudley. Ele já tinha ficado popular por escrever um livro sobre o desaparecimento do Jacob Wetterling, um menino de 11 anos também lá em Minnesota. O Robert estava sempre estudando sobre os crimes lá do condado, e aí alguém tinha chamado ele para ajudar na apuração dessa matéria que foi ao ar aí. Logo depois que a reportagem foi exibida, o Robert enviou para Rita uma cópia desse livro dele sobre o menino desaparecido e uma carta sugerindo se encontrar com ela para falar do caso, né, das filhas. E ele ficou bem nervoso para esse encontro. Ele reuniu vários artigos sobre o caso, assistiu a vários vídeos e fez uma lista de perguntas para ela, porque ele queria continuar investigando por conta própria. E a Rita o recebeu na casa dela, lembrando que ela estava com 81 anos na época, né? Isso foi em setembro de 2016. E ela contou que tinha alguma esperança de que com essa repercussão positiva dessa matéria, o caso voltaria à tona e talvez viessem aí algumas respostas. E aí eles conversaram bastante e concordaram que o Robert ia ajudá-la a pesquisar e escrever um livro a respeito. O livro saiu em março de 2017 com o nome Two Sisters Missing, The 974 Wrecker Murders, contando a história toda. Ele foi uma das principais fontes para o nosso episódio, como a gente já comentou, tem uma narrativa super fluida e a gente super recomenda. Ele está disponível na Amazon só em inglês, nunca foi traduzido para o português. Assim como na reportagem da TV, o Robert também concordava que o Herb era o provável culpado.
Ele escreveu que uma das falhas da investigação desde o início foi não ter tentado estabelecer um motivo para o crime. E Robert teoriza no livro que esse motivo poderia ser dinheiro. Os outros crimes do Herb também tinham a ver com isso, tanto que ele tinha assaltado um bar, sequestrado outra menina e tal. Nas últimas semanas de vida, a Mary tinha mencionado para a tia que ela estava desesperada por dinheiro, então talvez tivesse alguma coisa a ver com isso. O Robert também escreveu sobre as similaridades entre os casos. O Herb sempre usava faca, né? Tinha um parceiro, tal, então tinha isso também. E não faziam ideia de quem seria esse tal parceiro. Ele escreveu no livro pedindo ajuda para qualquer pessoa que tivesse dicas sobre o Herb ou qualquer outra informação que pudesse ajudar aí no caso. Em abril de 2017, logo após o lançamento do livro, o Robert já tinha recebido inúmeras dicas de leitores, até que chegou uma que realmente chamou sua atenção. Alguém enviou para ele o paradeiro do Herb Notch. Ele estava com 58 anos, vivendo em St. Cloud, num hospital. Ele tinha um problema terminal no fígado. A Rita e o Robert entraram em contato com a polícia para saber se eles tinham alguma informação sobre isso, mas eles não estavam sabendo de nada. Daí a Rita falou pro Robert que ela já tinha pensado algumas vezes na possibilidade do Herb fazer, sei lá, uma confissão à beira da morte, né? Mas ela achou que isso não queria acontecer, porque ela já era muito idosa, né? Ela achou que ela ia morrer antes. Então ela decidiu entrar em contato com o hospital e conseguiu que deixassem ela visitá-lo. Ela teve que prometer, né, que não ia fazer nada, né, que não ia infligir estresse nele, enfim. Mas no caso ela não cumpriu, né, gente? Porque na conversa ela colocou o cara contra a parede e falou pra ele confessar que tinha matado suas filhas. E ele se recusou, ele falou que ele não tinha nada para confessar. Mas ele falou algo que foi suficiente para Rita. Ele falou que assim que ele morresse, ele iria pro inferno. Ela interpretou como uma forma de confissão, né? Tipo, como se ele não tivesse ali coragem para dizer com todas as palavras, mas que ele estava assim admitindo que era responsável. E a conversa foi muito desgastante pra Rita, ela ficou muito mexida, ficou muito mal, óbvio, né, gente? Imagina você encontrar a pessoa que você acha que foi responsável, né, pela morte das suas filhas, um caso que foi tão negligenciado. Mas, apesar dela ter se sentido muito mal com tudo isso, ela também se sentiu em paz. Ela conseguiu o que ela queria, né? Ela acreditava que o mistério da Mary e da Suzanne foi resolvido. Ela revelou que um outro motivo do encontro foi que ela precisava ver o último rosto que as filhas dela viram, saber qual foi a última imagem delas antes de morrer. Poucas semanas depois, no dia 11 de maio de 2017, o Herb Notch morreu no hospital em decorrência do problema no fígado. Em julho de 2017, o Robert Dudley lançou outro livro que ele estava preparando, chamado Cold Cases of Stearns County, que seria Casos Arquivados do Condado de Stearns. Nesse livro, ele conta sobre vários outros casos sem solução que aconteceram no condado, né, e ao longo das décadas. E é bem interessante, porque às vezes tem pessoas que trabalharam em mais de um dos casos, né? E aí ele fez uma versão compacta ali, né, do livro das irmãs Recker. O que no outro livro ele conta em 125 páginas, aqui ele conta numas 40, assim, né? Resumindo um pouquinho e ainda com essa atualização, falando da Rita encontrando com o Herb, né? Porque isso só aconteceu depois da publicação do outro livro. Esse livro, infelizmente, também só tem em inglês, mas tá lá na Amazon para quem quiser. Uma coisa que a gente queria ter encontrado mais informações a respeito são relatos ou entrevistas dos outros irmãos Recker. Provavelmente a família, né, com exceção da Rita, optou por levar uma vida mais privada. A Mary e a Suzanne tinham 4 irmãos, que com certeza, né, também sofreram muito com a perda delas. Uma delas, a Betsy, quase foi com elas no shopping naquele fatídico dia de setembro. Então, por pouco ela escapou de passar por algo, né, terrível também. As únicas informações que a gente encontrou sobre ela foram sobre a carreira. Ela cursou administração na faculdade nos anos 80 e muito tempo depois, em 2000, ela fez enfermagem. Atualmente, ela ainda vive em St. Cloud e trabalha como enfermeira. Ela se casou e usa o sobrenome do marido hoje, que é Betsy Westerhoff. O outro irmão que a gente conseguiu achar as informações foi o Marty Recker. Ele era o 4º ali na ordem de idade e era o mais velho dos meninos, né? Ele tinha 10 anos quando tudo isso aconteceu. Ele se casou jovem, aos 18 anos. O Marty sempre mandou muito bem em organização de finanças e tal. Ele era um cara bem prático. E aos 23 anos ele abriu uma construtora junto com o tio, irmão da Rita. O Marty teve uma carreira muito bem sucedida, fez vários projetos, super respeitado na área.
Ele e a esposa se mudaram para o Mississippi e ele construiu um complexo de 3 casas num terreno deles. Então eles ficaram morando lá e tiveram 3 filhos. Infelizmente, ele faleceu aos 55 anos, em 4 de julho de 2019. E a gente só conseguiu essas informações sobre ele porque a gente achou o obituário. Ou seja, né, a Rita perdeu metade dos filhos. Atualmente, ela ainda é viva, gente, com 88, 89 anos, mas a gente não achou informações sobre o que ela tem feito recentemente. O desaparecimento e a morte das irmãs Wrecker mudou St. Cloud para sempre. Mary e Suzanne eram jovens amadas por todos que a conheciam, e elas ainda tinham muito para viver. Até hoje, quando chega na data do crime, acontecem homenagens e memoriais. Elas não foram esquecidas. Agora, em 2024, o caso chega aos seus 50 anos. A Rita se diz em paz, considera que sabe a verdade. Já a polícia ainda considera o caso aberto e sem solução. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.